Antes que eu esqueça aqui, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, abertura da Semana Santa. Vamos dar início à nossa aula, com o nosso caderno. Ó, nosso caderno, segunda-feira preguiçosa. Bora botar quente. Bora lá. Nossa matéria de Direito Penal. Nós estamos estudando a teoria geral do crime e nós estamos estudando o fato típico. Hoje eu não vou falar sobre o quadro, já vou entrar um pouco mais no conteúdo já. Nós estamos estudando o fato típico, que é a primeira estrutura, o primeiro substrato de um crime, é o fato típico. Onde o fato, para ser típico, ele precisa de uma conduta produtora de um resultado. Entre essa conduta e esse resultado, precisa ter um nexo causal. E essa minha conduta tem que estar ajustada em uma norma que nós chamamos de tipicidade. Somente preenchidos 4 elementos é que podemos falar que o conduta. Nós estamos estudando a conduta, estudamos o conceito de conduta. Pelo conceito, observamos que o nosso código adotou a teoria finalista. Depois do conceito de conduta, que é um comportamento humano voluntário, nós estudamos as causas de exclusão da conduta. E aí nós temos o caso fortuito, a força maior, e as causas de involuntariedade. Depois, nós começamos a estudar as espécies de conduta. A conduta, ou ela é dolosa, ou ela é culposa. Por isso que estudamos o crime doloso, no 18.1, e o crime culposo, no 18.2. Vimos também que uma conduta, ou ela se dá através de uma ação, ou ela se dá através de uma omissão. Ela pode se dar por uma ação. Quando ela se dá por uma ação, nós falamos que ocorreu um crime omissivo. Omissivo por uma ação. E quando essa conduta se dá por uma omissão, nós chamamos de crime omissivo. Crimes omissivos. Já estudamos dolo, já estudamos culpa, e aí na aula passada nós demos um conceito sobre o crime omissivo, que o direito penal protege bens jurídicos, proibindo condutas consideradas desvaliosas. Nada mais é o crime omissivo do que uma ação que viola um tipo proibitivo. Demos como exemplo o artigo 121, matar alguém. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o crime omissivo e vamos falar também sobre o erro de tipo, para tentar iniciar o erro de tipo na próxima aula. Não sei se vai dar tempo de terminar hoje, possivelmente não. Mas o que é o crime omissivo? Da mesma forma que nós trabalhamos um crime omissivo, vamos botar um conceito, seguindo o mesmo raciocínio, o direito penal, até o D lá é maiúsculo, o direito penal também protege bens jurídicos, proibindo a inação, é a mesma coisa que omissão, proibindo a inação de condutas valiosas. O direito penal também protege bens jurídicos, proibindo a inação de condutas valiosas. Conclusão, da mesma forma que usamos para o comissivo. Conclusão, o crime omissivo é a não realização, ou seja, uma omissão, é a não realização, ou seja, a omissão de uma conduta valiosa, a que o agente estava juridicamente obrigado e que lhe era possível. Vou botar esse aqui grande. Possível. Então, Ctrl N também aqui,
Conclusão: crime omissivo é a não realização, é a omissão, você se omitir. Você devia praticar uma conduta valiosa a quem você, agente, estava juridicamente obrigado, desde que era possível. O direito penal não exige atitudes heróicas. O direito penal não se exige atitudes heróicas. Eu não vou poder, eu não tenho, mesmo sendo crime, eu não tenho obrigação legal de ajudar, prestar socorro a quem, por exemplo, sofreu um acidente, se eu não sei as técnicas, o mecanismo, eu posso até prejudicar. Então, não era possível eu poder fazer esse socorro nesse momento. Eu tenho o dever de chamar, ligar para a polícia para o SAMU. O direito penal ele não exige atitudes heróicas. Não exige atitude heróica. Não é porque eu sou bombeiro, não tem mais como salvar ninguém, o fogo já tomou de conta e tem uma pessoa lá dentro que eu sou obrigado a entrar, não. Eu tenho a minha obrigação, meu dever legal, desde que possível, desde que possível. Então, a conduta que estava juridicamente obrigado e que lhe era possível. E que lhe era possível. A omissão, a omissão viola um tipo mandamental. Um tipo mandamental. Enquanto lá no crime comissivo viola um tipo incriminador, aqui viola um tipo mandamental. A lei manda que você faça alguma coisa. Se você deixar de fazer, você está incidindo esse crime. Viola um tipo mandamental. A norma mandamental, que determina uma ação, a ação valiosa, pode decorrer de duas situações. A norma mandamental, a norma que manda eu fazer ou deixar de fazer, na verdade, fazer, não fazer, ela pode decorrer de duas situações. Ela pode vir, quando eu dei a primeira aula para vocês, eu disse que nosso Código Penal, ele é dividido em duas partes. Ele tem normas gerais e ele tem norma especial. Normas gerais, norma especial. A norma especial, nada mais é do que o tipo penal, descrevendo condutas e aplicando sanções. Do artigo 121 ou 365 do Código Penal, o Código traz, descreve algumas condutas, e essas condutas, a maioria delas, são normas de tipo incriminador. Se você viola, você pratica um crime comissivo. Mas também ele traz algumas normas mandamentais, onde você é obrigado a fazer. Se você deixar de fazer, você vai estar violando essa norma. Então, ela pode ser norma que vai estar do próprio tipo penal, do próprio tipo penal. Então, o tipo penal, um artigo vai descrever uma conduta, que você não pode deixar de fazer. É uma norma mandamental. Por exemplo, o tipo penal. Vou só botar o tipo penal. O tipo penal descreve a omissão. Descreve a omissão. Quando o próprio tipo penal descreve a omissão, chamamos de crime omissivo próprio, também chamado, alguma parte da doutrina, crime omissivo puro. Então, o que é o crime omissivo próprio? É aquele que decorre do próprio tipo penal.
o próprio tipo penal, ele já traz, ele descreve uma conduta omissiva. A norma mandamental já descreve. Em teses, esses tipos penais, eles iniciam com a expressão deixar de. Se você deixar de fazer determinada conduta, você deixar de praticar determinada conduta, você incide nesse crime. Melhor exemplo, artigo 135 do Código Penal. Professor, o que é o artigo 135? Bora dar uma olhada nele. Bora dar uma olhada no artigo 135. O que é o artigo 135? Pronto. Vocês estão enxergando o quadro aí? Tá dando para ver a lei? Eu não estou vendo vocês. Todo mundo com só de ligado aqui que está na primeira tela. Manda uma mensagem aí, estão enxergando. Estão enxergando aqui a parte da omissão de socorro, artigo 135. Escreva aí no bate-papo. Oi, tem alguém aí? Tem alguém aí? Vocês estão conseguindo enxergar o código? Tá dando para ver o quadro? Então beleza, bora lá. O artigo 135 está na parte especial do código. Uma norma mandamental na parte especial. Uma norma mandamental omissiva. O que é que ela diz? Preste atenção, a maioria dos crimes omissivos, quando estão no tipo penal, eles começam, toda vez que vocês olharem uma expressão iniciando um tipo penal, deixar de, pode ter certeza que esse crime é um crime omissivo, e aí a doutrina chama de crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio ou puro é aquele crime que está previsto uma norma mandamental. Tá? Mandamental na parte especial. Aí entra lá, o 135. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco, criança abandonada, extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública, ou a pena de detenção de 1 a 6 meses. Isso aqui é uma norma mandamental. É uma norma mandamental omissiva, prevista no próprio tipo penal. O próprio artigo ele trouxe já essa norma, o crime omissivo. Se eu deixar de prestar, eu vou estar violando essa norma, eu vou pegar uma pena de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses. Preste atenção. Então, o que é o crime omissivo próprio? O crime omissivo próprio é aquele quando o próprio tipo penal ele traz a norma mandamental omissiva. Ele traz a norma penal omissiva. Só que nós temos crimes omissivos lá no próprio tipo penal, na parte especial, mas nós temos também crimes omissivos na parte geral. Nós temos crimes omissivos na parte geral. O nosso Código Penal, ele trouxe 3 situações onde ele classifica algumas das pessoas, além de todos nós devemos prestar socorro, algumas pessoas têm um dever legal ou contratual de prestar socorro. E se essas pessoas se negarem, violarem essa norma, na verdade, elas não vão responder pelo crime de omissão de socorro. Essas pessoas elas irão responder pelo como se tivesse praticado o crime. Estão entendendo, professor? Algumas pessoas, o Código Penal, na parte geral, ele traz algumas pessoas que nós chamamos de garantidores, pessoas que são garantidoras. Essas pessoas têm um dever legal ou contratual de proteção, de vigilância e de segurança. E quando ela viola essas normas, uma norma mandamental omissiva, ela não vai responder pelo crime de omissão de socorro. Ela vai responder como se ela mesma tivesse praticado o crime. Por exemplo, professor, a mãe, vou botar aqui um pouquinho, a mãe, que deixa de amamentar a filha, tira o seio da menina,
porque o peito dela está ficando mole, caído, e ela tira o peito da criança, e a criança chora de fome. Se essa criança vier morrer por inação, a mãe não irá responder pelo crime de omissão de socorro, por ter se negado a dar o peito. Ela vai responder como se ela tivesse praticado um crime de homicídio. Por quê? Porque ela é garantidora. Ela tem um dever legal, os pais têm um dever legal de proteção, vigilância e segurança em relação aos filhos. Se ela se nega, a criança chorando de fome, ela se nega a dar o peito, porque ela quer ir para a festa e dar para outro, ela vai responder por crime de homicídio. O bombeiro que veio a casa pegando fogo, ainda tinha condições de praticar o salvamento de uma criança, de alguma pessoa, e ele vira as costas e vai embora, ele não responde por omissão de socorro do 135. Ele vai responder, se essa pessoa via morrer, ele vai responder pelo crime de homicídio. O salva-vidas, que está lá em cima no Freitas, e ele tem um dever contratual de estar de segurança, vigilância, em relação às crianças ou qualquer pessoa lá do clube, e ele deixa de olhar para a piscina das crianças para estar olhando para a piscina das meninas que estão de biquíni e fio dental, e a criança fica só glup, 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 e a criança via morrer afogado. Ele não responde por omissão de socorro, ele responde por homicídio. Por quê? Porque ele também é garantidor. Então, algumas pessoas têm dever legal, têm dever contratual de prestar o socorro. Se elas se omitem, elas não irão responder pelo crime de omissão de socorro do 135. Elas não respondem. Elas vão responder como se elas tivessem praticado o crime. Então, bora escrever. Aí depois eu explico de novo. Bora escrever. O que é isso? B, Ctrl N, B, são os crimes omissivos de cláusula geral. Por que geral? Está na parte geral do Código Penal. Está na parte geral do Código Penal, que diz o dever de agir. O dever de agir está descrito em numa norma geral, uma norma geral. Nós chamamos esses crimes de crime omissivo impróprio ou impuro, impróprio ou impuro, ou também ou vocês estão vendo o caderno aí? Não estava vendo o caderno, né? Eu não estava vendo vocês. Vocês não estavam vendo o caderno, né? Então, crime de cláusula geral, caixa alta também. Bota aí caixa alta igual ao outro. Cláusula geral. O dever de agir está descrito numa norma geral. Quando está descrito em norma geral, nós chamamos que é crime omissivo impróprio ou impuro. Ou crime comissivo por omissão. Crime comissivo por omissão. O que é comissivo por omissão? É como se eu estivesse praticando uma ação pela minha omissão. É como se eu estivesse praticando uma ação por uma omissão. O agente responde por crime comissivo praticado por ação, mas em razão de sua omissão. Exemplo: mãe que deixa o filho morrer de fome e não dá
bicha ruim, que não dá o peito para a criança. Para a criança. Responde por homicídio. Responde por homicídio. Ah, professor, doloso ou culposo? Aí só o exemplo tem que te dar elementos. Se ela queria ou assumiu o risco, homicídio doloso. Se ela foi por negligência, na verdade, ó, homicídio culposo. Mas aí é uma questão de te dar elementos para tu deduzir isso. Certo? Mas que ela vai responder por homicídio, ela vai responder por homicídio. Claro que isso aqui na vida real é difícil de acontecer. Ainda acontece, mas é difícil. Então, ó, crime omissivo, dado por cláusula geral, o dever de agir está descrito numa norma geral. São chamados de crime omissivo impróprio ou impuro, porque não está no próprio tipo penal, não tem um tipo penal próprio, ó, e são chamados também crimes omissivos por omissão. Crimes omissivos por omissão. O crime, o dever de agir, Ctrl N, o dever de agir está acrescido do dever de evitar o resultado. Evitar o resultado. Quem é que tem o dever de evitar o resultado? Ó, a doutrina chama de garantidores. Garantidores. Então, os garantidores têm o dever de evitar o resultado. São pessoas que têm o dever de evitar o resultado. E onde é que estão essas pessoas, professores? Ó, quais são as hipóteses? Ó, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 13, ó, hipóteses de dever jurídico. Então, bora ver quais são elas. Ó, o dever de agir está acrescido também do dever de evitar o resultado. O dever de agir está acrescido do dever de evitar o resultado. Algumas pessoas têm o dever de evitar o resultado. Essas pessoas são chamadas de garantidores. E como é que eu sei? Está lá na parte geral do Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º. Como o tempo está acabando aqui, eu vou interromper. Ó. Aí eu já volto para a gente fazer a leitura lá do Código Penal. Daqui 2 minutinhos. Beber uma água aí, bota mais um pouco de café para acordar, que eu sei que vocês estão dormindo, por isso que fecharam aqui. Ó. E aí já voltamos rapidão. 2 segundos. É VaptVult.